Oi, gente, boa noite. A gente está começando aqui mais um Papo da Coxia. Vou começar dando alguns informes, algumas dicas aí da categoria. O Salve Coxia, que é um movimento de técnicos, se juntou e estão fazendo um fundo para ajudar e apoiar e dar uma ajuda financeira para os técnicos que estão nesse momento difícil, e também para valorizar o trabalho dos bastidores. Além do fundo, eles vão também continuar fazendo outras atividades de valorização dos trabalhadores dos bastidores. Vocês podem ver o link aí do Abacaxi contribuir, e também do Fundo Marlene Collet, que você pode entrar no site para contribuir e também para ser beneficiado, um fundo que vem aí distribuindo vale alimentação e cestas básicas também para os profissionais, artistas e técnicos. Hoje a gente está... também outra coisa, tem um curso sobre direção de cena, da Elisete Jeremias e convidados. O curso é a Arte da Direção de Cena, vai acontecer dia 5, 6 e 7 de outubro. É um curso imperdível, a gente inclusive não vai ter live no Papo da Coxia, porque estaremos todos fazendo o curso da Elis. Realmente uma oportunidade única com uma pessoa que é referência na área e que tem muita bagagem para conversar com a gente sobre isso. Se eu fosse vocês, eu não perdi. E hoje a gente vai falar com a Cecília, do SOS Técnica SP, e com o Dorberto, do SATED SP. A gente estava com muitas inquietações no Papo da Coxia, a gente sempre conversou muito sobre essa questão das articulações políticas e das mobilizações. A gente começou esse projeto nesse momento que estamos todos sem trabalhar há muito tempo, num momento super frágil da categoria, em que a gente precisa muito de mobilização. E acho que a gente está nesse momento de discutir demais sobre essas coisas, e ficamos com muitas inquietações, sempre quisemos falar sobre isso, e acho que esse é um momento para a gente começar a conversar e entender como é que a gente, técnico, pode integrar essa luta, como é que a gente, técnico, pode estar nessas mobilizações que fazem total diferença no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, quando a gente estiver trabalhando de novo, e também agora, nesse momento em que estamos passando por diversas dificuldades e precisando cada vez mais aumentar esse senso de coletividade, ficar mais junto e lutar junto nesse sentido. Então, hoje a gente está aqui para conhecer essas iniciativas, conhecer um pouco dos nossos direitos, para poder refletir, pensar criticamente sobre como atuar nessas lutas. Muito obrigada, Cecília e Dorberto, pela presença. E aí eu queria começar perguntando para vocês dois sobre o que é o SOS Técnica SP e o que é o SATED, e de onde vem, qual é a história dele e o que eles têm a ver com os técnicos nesse momento. Posso começar? Boa noite, gente. Oi, gente. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente falar dos técnicos coletivamente, né, de certa forma. E o SOS Técnica SP, ele surgiu, uma união de técnicos, tá? Então, é uma organização civil, apartidária, são vários técnicos que durante a pandemia nós ficamos um pouco inquietos, principalmente com a Lei Aldir Blanc, né? Porque começamos a perceber nas conversas que ouvíamos que se a gente não se unisse para fazer algumas reivindicações, cara, a gente ia, quem foi negado o auxílio ia continuar sem receber, né, o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. Então a gente começou a estudar a lei para ver se achava alguma brecha de pedir ou receber esse dinheiro pela lei de outros meios e teoricamente seríamos atendidos, mas na prática não foi bem assim, né? Mas é isso, nós somos técnicos de eventos ao vivo, né? Então, teatro, shows, música, dança. Então, nós nos reunimos e
Estamos aí, cara, tentando fazer algum barulho, tentando chamar a atenção na nossa primeira ação, que foi uma carta manifesto entregue para a Secretaria Estadual e Municipal, né? O SATED nos ajudou bastante, dando todo o respaldo jurídico para nós, né? Para a gente não pedir nenhuma besteira lá e coisas que foram escritas em conjunto, né? Para chegar e talvez sermos atendidos, mas depois, mais pro final, a gente fala que não foi bem por aí, né, Norberto? E o SOS é isso, gente, é a galera que tá cansada de pegar migalha, entendeu? Então, a gente está se unindo e fazendo um movimento para ver se a gente consegue, pelo menos, ser ouvido, né? O não, a gente já tem. É isso. Vamos lá? Então, cumprimento aí, Giovana, Cecília, as parceiras aí. Falar rapidamente do SATED. O SATED é o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões no Estado de São Paulo. Então, é um sindicato de técnicos. Vou falar rapidamente, eu cheguei no SATED também muito por conta dos técnicos. Em 1916 está lá longe. 2016, eu fui convidado pelos técnicos, eu estava concorrendo a vereador pelo PSOL aqui na cidade de São Paulo. Os técnicos chegaram a sugerir que eu não concorresse para concorrer o SATED, para que eu começasse a organizar a luta para 2018, mas a campanha já estava no caminho e tocou. Então, quando a gente fala de técnicos, vou falar um pouquinho do que o SATED abarca de técnico, né, como sindicato. A gente pega todas as OSs, né, a gente faz a convenção coletiva da Associação Pro Dança, que é o pessoal dos técnicos da dança. A gente teria que pegar também a Catavento e a Poieses, mas eu tenho que fazer um parênteses e dizer o seguinte: nós estamos há 2 anos e 8 meses na direção do sindicato, e esse sindicato ficou 32 anos na mão de uma mesma gestão. Isso teve uma grande perda para a categoria dos artistas e técnicos, né, que levou perda significativa de setores da categoria. Por exemplo, hoje, a gente briga na justiça para que técnicos da Catavento, da Poieses e todas as outras OS, elas integrem o SATED, porque eles têm o DRT do SATED. Por exemplo, a APA, por exemplo, a gente faz a convenção coletiva, sempre fez a convenção coletiva, não fechamos a última por intransigência da própria APA, que não cedeu 1%. Quando eu gosto de contar essa história, porque assim, os caras fazem conta de 1% para os técnicos, então os técnicos têm que ficar muito de olho nisso, né? Como que os caras regulam 1%? Numa média salarial que não chega a R$3.000. Vamos para frente. Então, nós perdemos também os técnicos do SESC, então o SATED briga também para trazer de volta, ganhamos em 2 instâncias. O técnico do SESI são nossos. Nós fazemos a convenção do SESI e os técnicos do SESI são nossos, que pese que foram demitidos inúmeros agora, e principalmente aqui em São Paulo, do Teatro do SESI. Os técnicos do CELS também, a gente fez uma luta o ano passado, porque romperam os contratos do CELS. A gente, por ano, a gente barra entre 40 e 50 licitações por ano nas cidades do interior, que diz respeito à contratação de técnicos sem registro profissional. Mais para frente posso falar do registro profissional. Então, os técnicos de rodeios, festas regionais, essas festas de cidade, encenações como Paixão de Cristo, todos esses técnicos fazem parte do SATED, mais os técnicos do municipal, que nesse momento fizeram o abaixo-assinado para voltar para o SATED, que eles foram perdidos lá atrás, por conta que se afastaram da gestão, mais os técnicos de dublagem, que fizeram abaixo-assinado, 150 técnicos querendo vir para o SATED, eles estão ligados ao Sindicine. Então, nesse momento, só dando esses exemplos, que a gente tem um movimento de técnicos querendo voltar para o sindicato. Então, eu costumo brincar, falo que o SATED, depois de 2 anos e 8 meses, a gente trabalha hoje com os 30% da potencialidade que tem o sindicato de mobilização da categoria. Depois tem os técnicos de locadoras também, né, que é o pessoal que faz eventos e que a empresa aloca o equipamento e vai junto com os técnicos para operar. E daí eu poderia fazer um parênteses para dizer da compreensão política desse pessoal, mas assim, o sindicato não é partidário, nós defendemos todos os técnicos independentes de posicionamento político. E depois, por último, né, só para citar, por último, não é que é por último, vem os técnicos de teatro, né? Os técnicos de teatro fazem parte. Então, só fazer para terminar minha fala, para mim é novíssima essa discussão de técnico. Eu fiquei cerca de 8 anos na Cooperativa Paulista de Teatro. A cooperativa chama Cooperativa Paulista de Teatro de Artistas e Técnicos, né? Durante 8 anos, eu nunca vi uma mobilização de técnicos lá,
Na verdade, essa mobilização comecei a ver a partir de 2016 no SATED, do pessoal que estava no SATED querendo tomar o sindicato, que depois, em 2017, eles ocuparam o SATED e eu sou presidente do sindicato hoje por conta dessa ocupação dos técnicos. É isso. Obrigada aos dois pela fala. Acho que contemplam muito as inquietações que a gente está tendo nesse momento. E para... tem uma pergunta aqui. Lembro que os técnicos do CELS, em sua maioria, eram cargos indicados por vereadores. Isso parou de acontecer? Você sabe? Alguém sabe? Responder? Olha, parou a indicação de vereadores, mas nós entramos numa situação que não é muito favorável. Por quê? Os técnicos não são mais indicados por vereadores. As coordenadoras são indicadas por vereadores. Então, eles loteiam, todos os céus são loteados pela Câmara Municipal. Agora, existe uma licitação. Só que essa licitação também ela é para inglês ver, porque é o seguinte, nós fizemos a melhor convenção coletiva dos últimos anos dos técnicos, que não é a maravilha do século, mas garante pelo menos um mínimo de R$ 3.500, né? E a Secretaria Municipal de Cultura não quer pagar esses R$ 3.500. E as locadoras também não querem pagar. Pasmem vocês, não querem pagar isso. E agora, corre o boato, né? Eles romperam o contrato ano passado e corre o boato que eles vão agora colocar os OS. Então, essa é uma estratégia também, colocando a OS, de fugir do sindicato. Porque quando eles vão para a OS, nós vamos entrar em litígio, como a gente está com a Catavento e a Poieses, que está em litígio para saber que sindicato eles fazem parte. Eles dizem que fazem parte do Senalba. O Senalba é um sindicato parapatronal, não sei se vocês entendem essa linguagem, parapatronal é um sindicato pelego, em outras palavras, né? É um sindicato que entrega os trabalhadores, que vende os trabalhadores. Então, é o seguinte, a luta dos técnicos do CELS hoje é para que os CELS não sejam jogados, a licitação não seja jogada para a mão das OS, porque vai acontecer mais ou menos o que a gente vê em outras áreas aí. Acho que já estamos aí com muitas participações rolando já desde o início da live. Acho que vai ser uma live com bastante participação, mas acho que vai ser ótimo, mesmo que a gente não fale o que a gente queria falar. Para influenciar nessa perspectiva e ajudar a gente a pensar em como se mobilizar a partir disso tudo, vocês têm aí relatos, vocês conhecem a história dessas mobilizações? Acho que a SS Técnica deve ter estudado isso também, acho que o Norberto já deve ter vivido isso muito. Articulações e mobilizações da categoria técnica na potencialidade que a gente está tendo agora, sim, tem relatos disso na história? Olha, eu sei que o pessoal da luz e o pessoal do áudio já tentou no passado criar associações para, de repente, pressionar os parlamentares, né, por uma questão que a gente vai até um pouquinho falar mais para frente, né, que é da regulamentação, da categoria, tal, das profissões. Mas acontece, é muito louco, porque começa uma coisa muito forte e acaba ficando na mão de meia dúzia e chega uma hora que fica cansativo, né? Porque é muita demanda, a categoria técnica, como o Dorberto falou, aí tem, cara, a gente só dos números de sindicato que ele falou aí, que seriam trabalhadores do SATED, né, representados pelo SATED, que estão em outros lugares, é muito grande. Então, eu acho, particularmente, que é meio que cada um por si. É muito difícil eu falo pela minha experiência no SOS, né, a gente trabalha muito, porque não são 200, 300, 400, 500, é bem menos, assim. Então, vamos dizer que somos nem 50. É muito trabalho, né? Então, a gente trabalha muito para fazer um mínimo de barulho. Eu acredito que a união faz a força, não adianta eu, Cecília, lá entrar, ou o próprio pessoal do SOS entrar em todas as audiências públicas, ficar lá, e os técnicos, e aí eles vão ver os técnicos, é meia dúzia de gato pingado, né? Eu acho que a gente tem que ter uma representatividade maior entre nós mesmos, de sentar, se interessar, sabe? Opa, peraí, o que é isso? Tem um edital aqui.
mas por que esse edital só contempla a produção, só contempla artista? Por que essa grana que já existe não pode uma parte ser revertida para, sei lá, tem várias opções, né, que tanto o SOS já deram, o SATED, outros movimentos acredito que tenham também sugerido, né, mas eu sinto assim, que a pandemia nos fez ver a urgência, a emergência da união, cara, porque a nossa categoria ficou e, assim, os técnicos, eu vou falar uma coisa que, assim, os técnicos de teatro, eles ainda são um pouquinho mais politizados, mobilizados, porque se você vai para essa galera de locadora, bicho, eles não querem saber não querem saber de movimento, eles acham que você fazer política é você estar associado a algum político, e não é. Você fazer política só é o quê? Levar as ideias para debate com muitas pessoas, e desse debate sair uma ação, e fazer a ação, isso é fazer política. Fazer política não é colocar nota de R$ 200 na cueca, né? Então, tem uma visão muito deturpada do que é fazer política, do que é você ser sindicalizado, também porque parece que o sindicato é o demônio, tem que pagar, eles querem tirar nosso couro, mas, na verdade, o sindicato ele vai ajudar a gente também a não ser explorado, entendeu? Principalmente um sindicato dos trabalhadores, um sindicato que não é patronal. Então, ele vai uma das funções do sindicato, ir lá, cobrar, fiscalizar, fazer o acordo de quem é sindicalizado que vota, cara. Se a maioria dos sindicalizados virar e falar, não, 3.500 é pouco de piso, a gente quer 10 mil de piso, e a maioria votar 10 mil de piso, o piso vai subir, entendeu? Então, são coisas que as pessoas nem sabem. As pessoas não sabem dos seus deveres enquanto categoria, né, profissional, e não sabem dos seus direitos também. Então, eu acho que a pandemia serviu para levar essa informação. Agora, o que as pessoas vão fazer com essa informação? Aí eu, assim como uma sonhadora, eu espero mesmo que as pessoas colhem junto na luta acampem comigo, a louca, né, lá na porta do secretário, até o secretário liberar alguma coisa para os técnicos, entendeu? Então, é meio que isso, assim, na minha opinião. Vamos lá. Eu vou falar para vocês o seguinte, tem muita luta dos técnicos acontecendo, que os técnicos eles não têm tanta visibilidade como os artistas. Os artistas fazem uma manifestação de 700 e o pessoal diz que tinha 7 mil, pelo barulho, pela agitação. Os técnicos dos céus brigaram esse ano, brigaram o ano inteiro, estão brigando até agora, foram 200 vezes mobilizados na Câmara, o Carlos Gianazzi fez projeto de lei, foi colocado no Ministério Público para a discussão do céu, eles estão debatendo a questão da privatização através das OS. Nós estamos em campanha, nós temos database dos técnicos 1º de outubro, está em campanha salarial. O ano passado fizemos um acordo, uma convenção coletiva dos técnicos. Existe luta no interior, eu já falei, a gente para de 40 a 50 licitações por ano por exigência dos técnicos. Metade da diretoria do sindicato, metade, o vice-presidente é técnico, metade da diretoria nunca, em 86 anos, a primeira vez que acontece isso, metade é técnico. Então, é o seguinte, metade da diretoria do sindicato é técnico, então metade é gente trabalhando em defesa dos técnicos. Então, por exemplo, dizer que não está tendo luta, está tendo luta. Teatro Municipal, eles fizeram assembleia, então eles estão exigindo para que seja um corpo estável, técnico, como ter um corpo artístico também. Então a gente está batalhando junto à Câmara Municipal, esse ano está complicado porque é o ano de eleição, mas eles estão exigindo isso, eles estão lutando, teve eleição da CIPA no Teatro Municipal, agora nós vamos ter reunião com o Odeon, isso é a atuação dos técnicos. Né? Tem a atuação dos técnicos da dublagem também, que pese que estão no Cine, mas estão fazendo um movimento lá, estão escrevendo convenção coletiva e fizeram baita abaixo-assinado querendo vir para o SATED. Então, o problema, existem inúmeras lutas, do SESI também, tem a articulação do SESI. Essas lutas dos técnicos, elas são invisíveis, né? A gente fala até backstage, né, Cecília? Backstage invisível. Mas a própria luta dos técnicos, ela é invisível. Ela não tem essa visibilidade da rede social como tem dos artistas. Os artistas têm uma luta, todo mundo sabe, porque eles têm uma articulação, eles são formadores de opinião. Daí porque é o seguinte, essa luta dos técnicos, embora ela existe e ela é muito forte, inclusive nas locadoras ela é muito forte,
só que ela não aparece. Então dá a impressão para a gente, assim, não, os técnicos não se movem. Não, eles se movem. É que essa luta é muito fragmentada. Então você não tem uma única luta. Por exemplo, quando a gente fez a luta na cidade de São Paulo, fora André Sturm. Você lembra? O pessoal lembra? Fora André Sturm, estava todo mundo. Estava todo o teatro, o pessoal da periferia, o pessoal da cultura popular, estava todo mundo junto, até o pessoal do carnaval. Os técnicos, a gente não consegue fazer uma manifestação dessa forma. A manifestação que mais se aproximou disso foi uma manifestação para-patronal, foi aquela que existiu lá na Assembleia Legislativa, no Ibirapuera, que foi a manifestação dos cases. Mas, assim, era uma manifestação dos cases, puxada pelos empresários pagando a condução, pagando o dia dos trabalhadores e colocando os cases lá. Tá bom, o sindicato não tem estrutura, a SOS-Técnica também, não tem estrutura para a gente bancar uma manifestação assim, com uma porrada de case não, pagando... Ô, Norberto, desculpa te cortar, mas e outra coisa, cara, se o sindicato chama uma manifestação dessa e fala... Vou dar 30, sei lá, 20, 15, 10 reais para vocês pagarem o ônibus, vou dar um lanche de mortadela, vou dar não sei o quê, meu. Não... O cara desce o pau. Imagina, bicho, o povo cai matando em cima. Tá certa, Cecília. O sindicato nem pode, a gente nem tem condição de fazer isso, nem pode, e politicamente, do nosso ponto de vista, também não é acertado pagar para os trabalhadores e para a manifestação, tá certo? Agora ocorre que aquela manifestação, consultaram o sindicato, a gente não foi contra a manifestação, a princípio só tinha reivindicação de empresário, a gente falou assim, tá bom, a gente vai soltar uma nota, não só soltamos uma nota, como tinha diretores, tinham 3 diretores do sindicato participando lá e acompanhando, sendo que essa manifestação também foi incorporada às reivindicações, à pauta dos trabalhadores, né? Mas tem um setor, como a Cecília falou, o setor mais ligado à locadora, eles são muito ligados aos empresários, é diferente de outros setores que se reconhecem como trabalhadores mesmo, como do SESI, como do SESC, como do CELS, que o CELS também tem essa ligação um pouco mais com os empresários. Mas eu não estou falando isso para apontar, culpar mas é uma característica, não estou apontando o dedo para ninguém, para os técnicos, né? É uma característica que a gente tem que considerar na hora de mobilização, tá certo? Por exemplo, a gente fez a posse do SATED, isso vou dizer de público, a gente fez a posse do SATED, e os técnicos procuraram alguns empresários que eles falaram, não, vou dar o painel de LED para a posse, e deram o painel de LED. Fiquei sabendo depois, é lógico, mas tudo bem. Mas só para vocês entenderem como são esses meandros dos técnicos, diferente mesmo dos artistas de teatro de grupo e mesmo os artistas de musicais, artistas da dublagem, né, que tem mais um distanciamento em relação ao empresariado, né? Tem alguns setores dos técnicos que têm essa aproximação. Por conta disso, né, acho que eu posso falar, isso é público, não tenho que esconder nada de ninguém, né, que assim, quando eu coloco manifestação, agora parou um pouco, mas no primeiro ano do sindicato, quando eu colocava manifestação na rede social contra o Bolsonaro, eu recebia ligação de técnico. Às vezes tinha dia que eu recebia 10 ligações. Por que você colocou contra o Bolsonaro? Você não pode colocar manifestação. Eu falei, posso, é no meu Facebook pessoal, não está no site do SATED. O SATED não é partidário, mas eu tenho meu Facebook pessoal e coloco lá o que eu penso do governo Bolsonaro. Mas, assim, só para vocês entenderem que, assim, é uma série de incompreensões, não é uma categoria muito politizada, mas é uma categoria que luta e é uma categoria que precisa, inclusive esses técnicos que apoiaram o Bolsonaro, eles é o que eu defendo mais nesse momento, porque é o pessoal que está mais no perrengue, é o pessoal que foi pegar 30 reais na manifestação dos empresários, e eu estou defendendo que eles recebam como reconhecimento profissional. Eles não recebam, vou participar do curso, eu vou dar um curso. A Cecília sabe disso. Não dá para você falar para o técnico dar um curso, né? Ele não precisa de curso. Eu coloquei um post dele, ontem deu uma polêmica, o técnico precisa de dinheiro nesse momento. Ele ficou sem trabalho, tá certo? Ele ficou sem trabalho, ele tem conta para pagar, ele tem aluguel para pagar, ele tem a família dele, ele tem tudo para resolver, ele precisa de dinheiro. Então é o seguinte, vou dar uma notícia aqui, se o Hugo ouvir, capaz ele briga comigo, mas o Hugo chegou a dizer para mim que eles vão ser contemplados, tá? Que vai contemplar pelo menos 1.000 técnicos aqui, né? E perto aí de não sei se 4, 5 mil reais, mas os técnicos vão ser contemplados no município de São Paulo. Agora nós vamos apertar o estado de São Paulo e apertar principalmente as prefeituras, porque a gente tem algumas praças, né? A gente chama de praça, tem algumas praças como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Franca, né? Marília, são cidades polos e que tem muito técnico. São José do Rio Preto tem uma enormidade de técnicos, a gente tem que estar acompanhando lá. Em Sorocaba, o SATED está dentro da comissão lá. É muito complicado, porque o SATED, eu costumo dizer o seguinte, é um elefante. O SATED é um
é um bicho meio estranho, assim. Quando a gente entra nas comissões, o pessoal fala, o SATED entrou na comissão, vai dizer o que a comissão vai fazer. Quando a gente não entra, o pessoal fala, o SATED não entrou, né? Deixou só para a sociedade civil e não veio participar da comissão. Então, percebe? É muito complicado. Então, essa relação do sindicato, porque o sindicato, de alguma forma, não por mim, não por essa diretoria, mas o nome sindicato é muito forte, né? O nome sindicato faz eu falar com a ministra Carmen Lúcia, como eu fui falar em 2018, faz eu falar com todos os ministros do Supremo, faz eu ter audiência com o ministro, caramba, não sou eu, Norberto Carvalho, mas é o SATED, Sindicato dos Artistas Técnicos do Estado de São Paulo. Então, é complicado a gente dosar esse peso do sindicato nessas situações, sabe? Sim. É isso. E aí, falando sobre isso, eu acho que essa mobilização e essa coletivização das questões, né, a gente está mais junto, a gente cada vez vê como é mais potente, a gente está mais junto, a gente consegue articular politicamente coisas que a gente não consegue sozinho, a gente não consegue sendo dono do seu próprio, só olhando só para o seu próprio umbigo, até porque a gente está na base da pirâmide, se a gente for pensar, e como trabalhadores precisamos estar juntos contra essas forças exploratórias que estão aí, né? E aí, pensando nisso, eu sinto que talvez a gente tenha uma necessidade de aproximar as pessoas, aproximar a categoria de um projeto de categoria. A gente conversou muito sobre isso nas reuniões do Papo da Coxia, e acho que quando o SOS Técnica SP vem com essa força e essa potência nesse momento, é nesse sentido, né? A gente tem um projeto que aproxima a categoria, mesmo que a gente não tenha tanta adesão, como a Cecília falou, era importante que a gente tivesse muito mais gente, e como o Norberto também fala, como a gente tinha que ter mais gente lá no sindicato. E o que vocês acham sobre as estratégias para aproximar a categoria desse movimento? O que vocês acham? Quais são as nossas estratégias para a gente se aproximar disso e tentar construir uma luta mais coletiva? A dificuldade que eu percebo é que as pessoas, a grande parte delas fala, eu não entendo muito disso, eu não quero fazer política, e, cara, isso é uma besteira, como eu falei lá no começo, fazer política, gente, não é colocar nota de R$ 200 na maleta, não é só isso. O fazer política é levar para debates, mesmo o SOS, ele tem bastante gente de teatro, mas ele tem gente de evento, tem gente de música, tem gente de show, que são pessoas que trazem para o debate pontos que, por exemplo, alguém do teatro não vai passar pela cabeça aquilo, entendeu? Então, é preciso, sim, todo mundo debater, conversar, não adianta só ficar reclamando, porque tem uma coisa, né, a gente gosta muito de reclamar, que não tá bom, não sei o quê, não tá legal, eu aceito o cachê de 150, porque se eu não aceitar, outro aceita, só que isso mostrou o quê, gente? Mostrou que a gente trabalha em março para pagar a conta de fevereiro. E a gente fica com medo de não pagar aquela conta de fevereiro, a gente acaba não pagando mesmo, porque em março desse ano a gente não pagou a conta de fevereiro, março, abril, a gente já está no final de setembro. Então, assim, nós precisamos sim dos artistas, eles são a nossa voz. Eu fazer uma live, bicho, quantas pessoas estão aqui assistindo a gente? 20, 30, quando tem muita gente, entendeu? Agora pega uma live de qualquer, não vou nem falar celebridade, de qualquer subcelebridade, que já tem milhares, ou pelo menos centenas assistindo. Então, o SOS buscou, no primeiro momento, valorize a equipe técnica, a gente fez aquele vídeo super emocionante, porque realmente, cara, um artista lá sozinho, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o violão dele, vai ligar lá, vai ligar onde? Vai levar a caixinha dele, mequetrefe lá? Ou ele vai saber ligar? Ele é artista e técnico também, porque tem alguns, né? Enfim, mas não, cara, a arte, a cultura, ela é feita pelo coletivo, o teatro, principalmente, né? Que eu acho que aqui o Papo da Coxia, ele tem vários técnicos que assistem, mas ele é mais voltado para o teatro, gente. Teatro não se faz sozinho.
Eu fui operação de uma diretora que ela não gosta nem de filmar, não gosta de nada, né? Cheguei lá no susto, não conhecia o espetáculo, não tinha uma filmagem, não tinha um texto, tinha nada. E desculpa, mas é uma porcaria, entendeu? Não fui eu que fui uma porcaria. Tipo, a pessoa quer fazer tudo sozinha e não se faz teatro sozinho, nenhum monólogo é feito sozinho. Então a gente precisa ter consciência que não é a ponta da pirâmide, porque cada um tem sua importância. Se o cortineiro não abrir a cortina, não tem o espetáculo. Se o iluminador não acender a luz, não tem. Se o cara do som não ligar o microfone, o cara do vídeo. Se a camareira, cara, se a camareira trocar o figurino, isso derruba uma cena, derruba um ator, entendeu? Então, a gente tem que parar de falar, ah, não, técnico tá aqui para servir. Não, gente, é uma construção coletiva. Então, enquanto todo mundo que está nesse meio, não só os técnicos, os artistas também, porque nós estamos pedindo vídeos para artistas para ajudar numa campanha que vamos falar no final. Cara, alguns mandaram, mas eu tomei não. Gente que olha e nem responde, do tipo, pô, e o argumento é: os artistas são nossos rostos, ninguém vê a linda da microfonista lá, por mais linda que eu seja. Eu tô na coxia de preto, no escuro ali. Aí eu vou pedir dinheiro, que tu vai falar quem que é essa? Agora, sei lá, vamos falar hipoteticamente a Xuxa, ir lá e pedir. Todo mundo sabe quem é Xuxa, entendeu? Então, a gente tem que parar, a minha opinião, tá? Eu creio que o SOS trabalha para isso, para valorizar a equipe técnica. Você, artista sem equipe técnica, querido, tenta sorte, entendeu? Não tem como. O fazer artístico, ele é coletivo. E não tem, ai, tal pessoa é mais importante que tal outro. Não existe isso. Entendeu? O Hellis faxineiro que vai limpar o palco ali, cara. Se o cara, para ser faxineiro de teatro, ele tem que entender um pouquinho de arte, porque senão ele passa o aspirador no objeto de cena. Entendeu? Então, a gente tem que parar de achar que é inferior. Não é. Eu não entendo de política. Ninguém nasce entendendo. É só ir atrás, querer se informar, participar dos debates, se interessar. A gente tem, sim, em São Paulo, uma abertura, inclusive, para a construção de plano diretor, que é aberta a todos, não só na classe artística, a todos os cidadãos. É muito difícil ver alguém da categoria técnica participando. É muito difícil ver alguém da cultura participando. Quanto mais da categoria técnica, o SOS procura informar as pessoas, saca? Olha, gente, vamos participar, porque o não a gente já tá, não tem trabalho, já não tem dinheiro para pagar conta, já muitos não têm comida em casa, estão fazendo filas para pegar a cesta básica. Então, cara, vai perder o quê? Nada, né? Então, eu acho que é muito importante se conscientizar, tá? Que a categoria técnica também é parte. Você não é menos por você ser técnico, você tá ali. Claro que a celebridade tem mais voz, mas é feito por muitos, cara. Então, e os artistas também reconhecerem isso, sabe? Todas as iniciativas para ajudar técnicos, e isso eu digo com dor no coração, partiram dos técnicos. Você pegou aí Fundo Marlene Collet, uma camareira, o Yasmin é da galera de técnicos de musical, o próprio SOS partiu do técnicos, Backstage Invisível partiu do técnicos, a cesta básica dos meninos da técnica partiu dos técnicos, entendeu? Técnico rifando equipamento pessoal para fazer vaquinha para comprar cesta básica. Então, cara, a gente percebeu que ou a gente se une e pede alguma coisa, ou não vai terminar essa pandemia, muitos técnicos não vão mais querer ser técnicos, porque eles vão, nesse meio tempo, acabar fazendo outras coisas que são menos ingratas do que a profissão de técnico de culturas e entretenimento, né? Eu penso
nessa linha, assim. Bom, perguntou como faz para fortalecer. Eu acho que já está no caminho de fortalecer. Eu gosto de dizer o seguinte, o sindicato ele não é movimento, então a gente ajuda a fortalecer, a gente apoia todos os movimentos, apoia o SOS Técnica, a gente apoia o MTG, a gente apoia o Movimento para a Infância e Juventude, a gente apoia a Dublar, que é a Associação dos Dubladores. Então, existem movimentos que eles são autônomos, mas eles convergem na hora da luta, eles convergem junto com o SATED, eles vêm para o SATED como órgão de representação. Por exemplo, o sindicato não está dentro do Teatro Municipal, tem uma organização autônoma dos técnicos do Teatro Municipal, mas eles vêm para o sindicato. Os dubladores, eles colocam no mínimo numa assembleia, quando eles não colocam nada, eles colocam 200 pessoas numa assembleia, eles são super mobilizados. E eles têm a Dublar, né? E eles são super organizados e eles defendem seus interesses. O sindicato é um instrumento da luta dos dubladores, assim como é instrumento da luta do pessoal do SESI, como é instrumento da luta dos CELS, os próprios trabalhadores, eles se mobilizam, dos CELS, eles se organizam, eles se mobilizam, eles vêm para o sindicato e pedem apoio do sindicato. O sindicato é uma espécie de guarda-chuva que vai apoiando os movimentos. A gente não pode, eu acho, da minha compreensão, a gente não influencia, não pode intervir na autonomia dos movimentos, né? Por exemplo, existe o movimento teatro de grupo. O que o sindicato faz? Às vezes a gente apoia, né, os nomes que saem lá para a comissão do fomento, a gente apoia os próprios nomes, a gente monta estratégia junto com o MTG em relação ao fomento, né, em relação aos dubladores, a mesma coisa. Eles tiram posicionamentos, na hora de parar, quem para? A gente fala assim, não é o sindicato que para, não, quem para é que está dentro da casa de dublagem, né, e já teve paralisação, já teve mobilização, né. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que é o seguinte, que a gente também é ansioso, eu particularmente sou muito ansioso, eu acho que às vezes eu olho para trás e falo assim, nossa, já estou 2 anos e 8 meses, mas outro dia eu comecei a colocar no papel, talvez eu faça uma publicação, uma brochura sobre o trabalho que a gente realizou esse tempo. É muita coisa que a gente fez, né? Parece que não, né? Mas assim, a gente fala que tem a tarefa do dia a dia, o reme-reme do dia a dia, mas essa tarefa do dia a dia existe desdobramento de milhares de lutinhas, né? Que você fala assim, essa luta é pequena. Não é pequena, né? Quando você mobiliza os técnicos para ir na Câmara Municipal, dá um trabalho desgraçado, né? Mas essa luta também é válida, porque ela vai colocando semente lá para as mobilizações futuras, é isso. Eu acho que o André Von colocou um comentário. Norberto, sem dúvida, é incomparável o olhar mais cuidadoso e a atuação mais forte dessa gestão do SATED em relação à técnica. Mas, por exemplo, em relação ao plano da Secretaria Estadual de Cultura para a distribuição dos recursos da LAB via editais que desconsiderou a classe técnica nas propostas editais, o SATED precisa soltar uma nota de repúdio e protesto a respeito. O LAB são os PROACs, né, que foram abertos para o governo do Estado pela verba da André, é o seguinte, olha, eu soltei um protesto no Facebook ontem, mas você tem razão, vamos soltar uma nota oficial, sim. Ontem mesmo no Facebook soltei que deu uma repercussão danada. Eu li. Um monte de gente ligou para mim e tal, não sei o quê, mas o André está certo, a gente precisa soltar uma nota, sim. Mas mais que soltar uma nota, porque soltar nota é marcar posição. Marcar posição politicamente é bonito, tal, só assim, olha, o SATED fez tal. Não, a gente tem que reverter isso, que eu coloquei no final da nota, viu, Cecília? Coloquei, tem tempo de reverter essa bobagem ainda. Então é o seguinte, a gente mais soltar nota, a gente vai tentar reverter isso. E o que eu defendo é uma bolsa de reconhecimento para os técnicos. É isso que eu defendo. É o seguinte, olha, dá aqui seu portfólio. Quanto tempo você trabalha? Trabalha 10 anos. Quem trabalha 10 anos na área técnica não tem que provar nada. Tem que ganhar um recurso como reconhecimento do trabalho profissional realizado durante 10 anos. É isso que eu penso, né? Não adianta. O pessoal fala assim, não, mas a lei Aldir Blanc confunde a lei Aldir Blanc com política pública. Não é política pública. Eu falo isso em todas as lives. Não confunda com política pública, né? É uma lei emergencial. Ela vem socorrer o setor. Só isso. Então a gente não pode se perder. É um direito, inclusive dos técnicos, porque é um dinheiro, gente, que ele já existe. Ele não foi, eu vou criar agora um dinheiro para a cultura, não. Um dinheiro que estava parado no Fundo Nacional de Cultura. E assim, ele foi aprovado em caráter emergencial, gente, emergencial. Nós estamos há 6 meses. Então, é muito... eu não sei nem que palavra que eu usaria para descrever, cara. É ridículo, chega a ser um pouco canalha, ainda além de ter que esperar tanto tempo, a hora que chega o inciso 3º vai premiar
400 profissionais, que seria a categoria que os técnicos se enquadrariam, tá? São 400 profissionais no estado inteiro, e não são 400 técnicos. São 400 profissionais entre atores, artistas, músicos, técnicos, produtores. Gente, assim, eu chorei pra caramba lendo esse edital, esse PROAC Lab, né? Pessoas do grupo choraram, porque realmente a gente fez um barulho, foi lá, 2.033 assinaturas, fazendo uma reivindicação justa. Olha, somos muitos, olhem para a categoria. E eles fingiram que olharam, né? Só que tem um porém, muitos, eu acredito, e o SOS acredita também nisso, muitos não vão conseguir pegar o inciso primeiro, porque quem conseguia já pegou. Então, reversão, o Dorberto falou uma palavra, reverter, e reversão, só reversão nos salvará, gente. Eu estou copiando aqui a frase que a Andréia Caruso falou em uma de nossas reuniões. Um beijo para você, querida Andréia, que nos esclarece, ela está por dentro de fóruns de sociedade civil, do Fórum Emergencial da Cultura, e realmente só se a gente conseguir mostrar, a gente tem que mostrar, não adianta, 2.033 assinaturas não é nada, a gente tem que se cadastrar, a gente tem que mostrar, tem que mandar projeto lá para o inciso terceiro, mesmo sendo só 400, a gente tem que mandar, para poder mostrar para a secretária aqui, querida, se abriu 400, mas só de técnico são 15 mil. Tem alguma conta errada aí. Então, não adianta... A gente existe massivamente, né? A gente existe e a gente é a força motriz do trabalho. Não tem nem como, você não tem como fazer. Você falou isso já. Então, é muito importante a gente se mostrar nesse sentido. Não, e inclusive, se vocês me permitem aqui, só para o SOS vai fazer na semana que vem uma capacitação para ajudar a se inscrever nesse inciso terceiro. Então, vai ser via Zoom, com passo a passo para técnicos, tá, gente? Então, eu sei que artistas e produtores também gostariam, mas é para os técnicos, que são os mais carentes. Cara, como que se preenche um edital? Não, e formulários que saíram bem esquisitos também, né? Com uma dificuldade. São 11 etapas, né, no inciso terceiro. Então, você vê aí mais um murinho para a gente pular, mais uma coisinha que colocam para a gente não conseguir acessar, porque isso é para a gente não conseguir acessar, porque Exato. É um formulário muito complexo, muito complicado, cheio de coisas que você fica na dúvida. Muito importante essa iniciativa, Cecília, essa técnica, muito obrigada por essa iniciativa mesmo. Tô dando spoiler aqui que ainda não saiu a divulgação, gente, que tá no grupo do SOS, desculpa, viu? Mas vai rolar, já tá fechado. Eu vou pular aqui um pouquinho, mas acho que a gente ainda vai voltar para as questões que a gente está discutindo agora. Falando sobre o registro, né? Então, eu queria que o Dorberto falasse agora mais pelo SATED, qual é a importância da gente fazer o DRT, da gente ter o registro, e o que isso representa no sentido da fiscalização dos direitos dos técnicos, né? No sentido da gente conseguir, do SATED, do sindicato conseguir fiscalizar, olhar, e da gente ter um apoio institucional sobre as irregularidades que acontecem com a gente o tempo todo como trabalhadores da cultura. Vamos lá. O registro profissional, quando ele foi pensado em 1978, a lei de 78, né? Até então, só para vocês lembrarem, né, os técnicos acho que não tinham registro nenhum, os artistas tinham aquela carteirinha tirada na Secretaria de Segurança Pública, né, que tinha que fazer exame de DST para saber se não tinha doença venérea, porque era mesmo o registro da carteirinha de prostituta, né? Aliás, tem artista veterano que passa no sindicato, às vezes pendurado em pessoas, e fala assim, olha, eu tenho minha carteirinha de puta. Então, o registro profissional surgiu em 1978. Então, quando se pensou nisso, a gente já levantou isso tem na Biblioteca do Senado, os motivos que levaram à feitura da lei, né?
Na verdade, o registro profissional é um reconhecimento profissional, no sentido que dá um reconhecimento da categoria como uma corporação de ofício, né? Assim como tem os advogados, tem o seu registro profissional, assim como os dentistas, os médicos, o corretor de imóveis também tem o registro profissional. Quer dizer, então, o registro profissional ele é uma conquista. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas para que eu preciso de registro profissional? Eu já trabalho na área. Não, é um reconhecimento profissional. Através do registro profissional, cria essa unidade na categoria. Essas categorias têm o registro profissional, ele tem esse sentido de unidade. E, além de unidade, proteção. Porque se você tem o registro profissional, você é amparado pela Lei 6533 de 78. E, às vezes, você falando de fiscalização, a gente chegou a fazer fiscalização, principalmente em 2018, a gente fez muita fiscalização, né? Porrada de fiscalização, 2018, 2019. Agora, por conta da pandemia, ficou mais laceado, mas... e daí, nessas fiscalizações, a gente aprendeu uma coisa, olha, existe na Lei de Contravenções Penais o artigo 47, que é o exercício ilegal da profissão. Olha só, o técnico, quando a gente foi discutir lá no STF a questão da regulamentação profissional, a questão da DPF, que queria tirar a regulamentação profissional, uns até argumentavam, olha só, artista não oferece risco para si e para terceiro, né? Ele está lá no palco, ele não oferece risco. Mas o técnico, ele oferece risco, sim. O técnico, o que aconteceu lá em Santa Maria, lá, colocaram fogo na Boate Kiss, né? Era toda hora a gente dava exemplo disso. Então, o técnico, ele tem que ter uma qualificação. Ele não pode ser uma pessoa curiosa, simplesmente, falando assim, olha, eu estou aqui, ó. Hoje eu estava fuçando aqui, ó. Não sei se está para ver aqui, tem uma mesinha de som aqui. Eu fuço aqui em casa também, mas eu assim, fuço para arrumar coisa aqui em casa. Eu não vou colocar mesa de som em espetáculo, não vou fazer, eu estou fazendo coisa minha no computador, percebe? Então, não pode ser um curioso, não pode ser uma pessoa que não tem qualificação, né? E os técnicos, eles reiteram isso toda vez que a gente conversa, todos os debates que a gente tem com os técnicos, a importância disso. A gente houve notícia de inúmeros acidentes. O sindicato, quando a gente assumiu, a gente já deu inúmeros cursos de NR10 e NR35, que é a norma regulamentadora que diz respeito à elétrica e à altura, né? Isso é importante também para o profissional se qualificar. Quer dizer, então, o registro profissional é a corporação de ofício, sobretudo, além da proteção, né? Quanto à fiscalização, né, o sindicato, o nosso departamento jurídico, vou dizer para vocês o seguinte, que quase 50% das notificações vão para os técnicos, não é só para artistas, né? A gente tem muita notificação de musical, a gente tem muita notificação, inclusive de trabalho escravo. Trabalho escravo, a gente já teve notificação, olha só, que a gente levou para... Eu sou campeã da denúncia do SATED de técnico, né, Norberto? Opa, eu denuncio mesmo, porque eu acho que tem, assim, cara. Continue assim. A gente tem que falar, bicho, tem que falar. Cara, o cara lá tá aceitando assobiar, ele tá aceitando montar cenário, montar aéreo. Eu já cheguei a ver em grupo pessoa que é técnico de som falar, eu monto aéreo, gente, aéreo, lira, trapézio, não é você faz o NR, o 35, que é a altura, né, o 10. 35. Acho que é o 35. Você faz o NR35, gente, você não é técnico de aéreo, você me desculpa. Você mata um infeliz ali, despencado, entendeu? Então, é muito grave, como o Norberto falou, cara, você bota... Né? Produtoras, sim, assim, valorizando nosso trabalho até o último, e acho que é importante... e oferecendo um cachê para você operar som, seu diretor técnico, seu técnico de aéreo, e, cara, assim, as pessoas, já tá até rolando o tal do cachê pandemia, né? Que estão falando, não tem dinheiro, é uma briga minha, eu arrumei briga com alguns colegas artistas. A gente não pode aceitar isso, não. Norberto, o pessoal tá fazendo peça via Zoom, tá? Eu pergunto, quem tá na técnica? Ai, fulaninha, que é o quê? Não é técnico, é atriz ou ator do grupo. Vai... Então, olha, eu vou falar palavrão aqui, que eu sou uma moça fina. Eu acho que a gente está num processo, né? Eu acho que não é simples, e eu vou falar para vocês, assim, de coração aberto, 32 anos da mesma gestão, não é muito complicado, a gente está pagando dívida até hoje, a gente tem refis de 2014. Então, é o seguinte, o que acontece? Ter refis de 2014, ter dívida trabalhista, a gente está pagando dívida trabalhista de
INSS, Fundo de Garantia de Funcionário, processo de funcionário que processou o sindicato, acordo. Quer dizer, o sindicato, na verdade, a gente entrou assim, totalmente amarrado, como se fosse uma camisa de força. A gente consegue, o que a gente consegue mover é muito pouco. A gente está lutando com uma mão só. Porque é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, a gente chegou a ter 6 advogados. Agora a gente está com 4 advogados, agora a gente está com 2 trabalhando por 6, porque tem muito trabalho. Então, eu faço um apelo também para os técnicos que estão nos ouvindo, é o seguinte, sindicalize-se. É R$ 150 a unidade. Quando a gente entrou lá, o DRT era 1.330. A gente brigou com a Lígia lá, os técnicos fizeram isso. Os técnicos ocuparam o SATED, fizeram baixar para R$ 600 e nós estamos mantendo, vou manter até o final da gestão. A anuidade era 360. Agora não, é R$ 150. Olha só, R$ 150. A gente deve estar com perto de 1.000 sindicalizados, mas a categoria tem 43 mil. O sindicato ter 1.000 sindicalizados é muito pouco. Né? Se o sindicato tivesse no mínimo aí uns 13 mil sindicalizados, a gente seria um sindicato muito forte, porque a gente tem condição de pagar com 13 mil sindicalizados, ter 6 advogados, né? Ter condição de pôr fiscalização, todo mundo cobra fiscalização. Às vezes a pessoa não é sindicalizada, ela liga para mim, aí me pega até no Facebook, que fala assim, vamos pôr fiscalização lá, porque não sei o que está acontecendo isso. Eu não pergunto, eu não sou deselegante de perguntar se a pessoa é sindicalizada ou não. Às vezes eu falo, não, a pessoa está tão desesperada que eu falo assim, não, vamos atender, né? Mas, olha, para a gente é complicado, tá só correndo atrás, e não tem como pagar o advogado. O advogado nosso agora, o jurídico, durante 3 meses reduziu para metade do contrato deles. E eles aceitaram, porque eles são militantes, assim, aceitaram porque eles são comprometidos. Porque, assim, não é qualquer advogado que você fala assim, eu vou reduzir metade do seu contrato, e fala, não, beleza, obrigado, tal, vamos continuar. Não é isso, né? São os meninos aí, é o Bruno, o Bruno é o nosso advogado. Ora, o Bruno e o Silvio, os caras brigam muito, os caras são muito de luta, né? Então, queria reiterar isso, para fortalecer o sindicato, sindicalize. 150 pau por ano, pensa. E não, Norberto, e desculpa, não só isso, mas o SOS colocou num ponto lá da nossa carta, que era por autodeclaração, independente de DRT. Por quê? Porque nesse momento de pandemia, nós percebemos que muitos colegas não têm o DRT. Então, eles estão trabalhando ilegalmente. Fato, né? Como você mesmo falou. Eles não sabem, eu entro em grupos para falar, eles não sabem nem que precisa do DRT para você trabalhar enquanto técnico. Então, eu acho que é muito importante a gente se informar sobre os nossos direitos, mas sobre os nossos deveres também. Ai, quantos técnicos são no estado de São Paulo? Não sabemos, porque muitos trabalham sem DRT. Isso. Então, fica difícil, entendeu? Então, eu acho assim, um dos pontos é, sim, se legalizar. Porque quando você está legalizado, cara, você tem mais... E eu falando ainda da primeira parte, eu não estou nem falando de se sindicalizar, eu estou falando de se legalizar, tirar o seu registro profissional. É uma garantia que você é profissional naquela área. Então, cara, desculpa, o artista, o ator, ele não pode trabalhar sem o DRT. E a maioria tem o DRT, porque não consegue trabalhar se não tiver. A não ser que seja uma coisa muito amadora, muito, enfim. Mas o técnico consegue. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque, como eu falei, os técnicos podem ser contemplados em uma linha do inciso 3º, que dá 400 prêmios de R$ 5.000 para o estado inteiro de São Paulo, entre técnicos, artistas. A secretaria não tem noção de quantos técnicos são. A gente não tem noção. O Norberto está falando 43 mil, é um chute. Não, a Fundação SEAD falou em 43, né? E tem aquele amostra de município, a PNAD lá do IBGE também. Eu sei porque o próprio Saleitão já citou isso para mim umas 2 vezes aí nas reuniões. Então eu peguei e anotei. Mas é um chute, né? Porque tem muitos que estão trabalhando aí. É muito provável, né? É muito provável, porque assim, há 4 anos atrás a gente era 30 mil. É possível que seja em torno de 40, 43. É possível. A gente ainda assim somos massivos, né? E ainda somos muito importantes para a força produtiva. A gente não tem nem como negar isso. A quantidade é absurda e a importância e a força de trabalho
também inegável. E aí, seguindo nesse sentido, e acho que também começando a concluir algumas coisas e talvez concluir algumas reflexões, porque a gente não tem como ficar aqui tanto tempo assim, mas seria ótimo se a gente ficasse mais tempo discutindo isso, porque acho que a gente está com carência de discutir essas questões. A gente tem aí um percurso de profissionalização dos artistas e técnicos, né? E ele foi apontado nessa lei, né, na 6533, e depois algumas entidades nasceram nesse sentido, começaram a representar essa categoria que começou a se articular politicamente. Nos anos 2000 chega a MEI, e aí nesse momento a gente tem uma mudança considerável das relações de trabalho, né, por conta da MEI, e junto com a autonomia, né, com essa coisa da autonomia que a MEI vem para a gente, também veio uma individualização. Vocês notam que rolou uma desmobilização e talvez até uma perda nesse sentido maior da coletividade na categoria técnica, com esse contexto da MEI, né, de você ser individual? É individual e não é, né? Porque você é empresário, você é o dono da sua empresa, né? Da sua microempresa individual. Só que é o seguinte, você tem que cumprir horário, você tem que ir lá. Eu não posso, como empresário, falar hoje eu vou mandar a Giovana. Que quem contrata uma empresa, vamos supor, eu contrato ali a locadora Falisson, vamos falar assim, porque né, não existe nenhum. Eu contrato a Falisson. A Falisson pode me mandar o técnico que ela quiser me mandar. Entendeu? Agora, se eu contrato a empresa Cecília, eu não posso mandar o técnico que eu quero, eu tenho que ir. Então, é uma relação pessoal, tem pessoalidade. Na verdade, o que acontece é. Como eu acredito que deveria existir uma legislação que reconhecesse o freelancer como intermitente, mas como uma relação de trabalho, sim. Então, se eu pego uma produção por 6 meses, é temporário, é um trabalho temporário, mas e aí, a hora que acaba, o que eu posso receber de seguro-desemprego? Não posso. O que eu posso receber? Se eu ferro meu joelho, o que eu posso receber como uma aposentadoria? Eu não posso. Então, é muito frágil isso, e isso, não, na minha opinião, não é SATED e não é o movimento em si. Isso daí são os parlamentares que precisam votar, né? Outra coisa é que tem várias profissões, como o Norberto explicou, a nossa lei trabalhista é de 78. Cara, o teatro, ele deu um pulo tecnológico. Tem várias profissões que não são nem reconhecidas na lei. Por exemplo, técnico de vídeo. Não tem, entendeu? E é uma profissão. Então, eu acho que, cara, a gente tem que fazer um barulho, tem que se mobilizar enquanto categoria para conseguir chegar em quem vai poder mudar alguma coisa a nosso favor. Então tem que, como o Norberto falou, tem projeto com vereadores, né? Mas é um projeto, gente. Aí na hora de votar lá, os caras olham falando, não vamos nem votar esse negócio. Quem que é? Equipe técnica? Pra que serve? Nunca vi nem comissão se falar, entendeu? Então, é um trabalho de formiguinha, né? Da valorização. A MEI, realmente, gente, desvalorizou pra caramba, né? E é o que tem gente aceitando fazer aí direção de palco, direção de aéreo e mais som por R$ 200 por diária, que é abaixo de um piso, né? De uma função, e a pessoa acumula as funções e aceita, porque realmente está nivelado por baixo. Se ela não aceitar, o outro chega e aceita, e como vários não têm registro também, você vai reclamar com quem? Você não é sindicalizado, você vai reclamar com quem? Porque, filho, você desculpa, você paga o SATED lá todo ano. Tem que encher o saco mesmo, ficar ligando pro Norberto de madrugada, falar, querido, você vai sonhar com a minha voz, entendeu? Eu pago essa porcaria. Agora, eu não pago, eu não tenho DRT, vou falar o quê? Eu posso no máximo chorar, dar lá minha chorada, mas não é garantia, entendeu? Então é importante, sim, a gente se entender enquanto classe trabalhadora e enquanto parte fundamental, parar com essa síndrome
eu não gosto de usar essa palavra mais burguesa, sabe? De você é meu serviçal. Não é serviçal, gente. Estamos todos a serviço da cultura. Eu, que faço teatro, eu estou a serviço do quê? Da peça, do espetáculo. Assim como diretor, assim como iluminador, assim como a camareira, e assim como o ator, como músico, entendeu? A gente tem que ter essa consciência. E tem que, cara, começar a cavar, porque, por exemplo, o SATED indicou 2 técnicos lá para um. A gente não sabe se a gente vai pegar lá para a comissão que vai ajudar a selecionar o PROAC Lab, né? Entre outros. Mas 2 ainda é muito pouco, foram 30 indicados, só 2 foram técnicos. É tipo, gente, é irrisório. Só que se não tivesse tido nenhuma movimentação de técnico, nem esses 2 tinham ido, entendeu? Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, de ir lá, passo a passo, e, meu, galera, chega junto na luta, mano, não adianta, porque, bicho, é Davi contra Golias, tá ligado? Só que o Davi, assim, ele é ruim de pontaria, então vamos lá ajudar o Davi a mirar, entendeu? Porque senão, bicho, a gente vai continuar sem dinheiro, a gente vai continuar sem trabalho, e aí a hora que voltar vai ser essa loucura de gente querendo pagar R$ 100, e você não vai aceitar, e o outro que tá lá passando fome é melhor R$ 100 do que nada. Então, meu, ou a gente se mexe agora, para, eu não sei, daqui a 10 anos, eu tô sendo otimista, a gente tem uma puta de uma categoria unida, reconhecida, que conseguiu um projeto de lei para alterar as profissões, que conseguiu um projeto de lei, por que não exclusivo para técnico? Não tem edital exclusivo para ator, edital exclusivo para comédia, por que não exclusivo para técnico? Coisa que a gente ainda não conseguiu. Então, eu acho que é muito importante a gente ter consciência de classe e, cara, conversar, falar para todo mundo. Falar, já ouviu falar de é tipo testemunha de Jeová, né? Você tem um minutinho para ouvir a palavra de um técnico? E é isso, é o que o SOS acredita, é isso que a gente está fazendo, né? Enchendo o saco das pessoas lá, falando, ai, a técnica aqui. Vamos lá. Bom, eu fiz a redação e a articulação do Prêmio Zé Renato do Teatro, como muita gente sabe, teria o maior prazer de escrever um projeto só para técnico. Tenho esse sonho, né? E não sair do SATED, antes de sair do SATED, deixar pelo menos isso. Bom, falar rapidamente sobre a MEI. A MEI, não sou eu que estou dizendo, né? O pessoal tem que tomar cuidado, porque eu levo muito processo, viu? Se deixar bem claro, eu levo muito processo das coisas que eu falo por aí, coloco no Facebook, estou com uma porrada de processo. Ainda hoje recebi mais uma notificação. Muito legal, o negócio está ficando muito bacana. É sorte que o jurídico nosso lá tá então toma cuidado. Então, não sou eu que estou falando, quem fala isso é o Ministério Público do Trabalho, né? Tem até um órgão lá, acho que chama CONAFRET, alguma coisa assim, que eles costumam dizer que a MEI, eles costumam considerar a MEI como fraude nas relações de trabalho. Não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público do Trabalho. Fraude. Por que é fraude? Porque a pessoa é empresária de si mesmo, ela não é empresária de ninguém, né? Ela é empresária de si, né? Você tem uma empresa, igual a Cecília falou, tem empresa Cecília, Lisandro, tal, é só ela que vai, ela não vai empregar ninguém, não é uma empresa. Uma vez conversando com o Serginho Mamberti, e perguntei para ele, cara, você sabe de onde veio esse negócio de MEI? Ele falou, isso aí surgiu no final dos anos 80, a Globo queria contratar, queria reduzir custos, né? E os atores embarcaram nessa, né? Tem até documento... né? Era antigamente, né, Dorberto? Então, economizava, por quê? Porque, pela lei, você tem a nota contratual e você tem a CLT e você pode fazer o pagamento por RPA. Não sei se vocês já receberam por RPA, é uma bica, você paga pra cacete. 18% quem paga de imposto. Uma bica danada. Então, é o seguinte, o que foi? Os artistas e os técnicos entraram nessa roubada. Falou, peraí, nós vamos pagar menos, vamos dar um jeitinho brasileiro, vamos entrar nesse negócio aí, né? As empresas convenceram os artistas e técnicos dizendo o seguinte, vocês vão pagar menos imposto. Tá todo mundo fudido, em vez de correr atrás do salário, não, vamos pagar menos imposto. Entraram nessa roubada também, do meu ponto de vista é uma roubada, né? Que a empresa ganha muito dinheiro com isso, e ganha muito dinheiro com a MEI. A empresa deixa de pagar imposto, e a gente deu a faca e o queijo para desregulamentação da profissão, né? A gente agiu
né? Tem uma análise do herói de tragédia, eu gosto muito de citar isso. Parece que um dos elementos do herói de tragédia é o seguinte: ele age diligentemente contra seus próprios interesses. Isso é uma característica do herói de tragédia. Né? Nós agimos como herói de tragédia, diligentemente contra os nossos próprios interesses, aceitamos a SEMEI. Né? No final é a tragédia mesmo, no final é o que nós sabemos o que vai acontecer. Né? A gente entrou na precarização, partiu para a desregulamentação, agora a gente entrou na completa precarização. E a gente sentiu isso nesse momento agora da pandemia. Né? Quando a gente fala, e está falando, né, antes de começar a live, a questão da cesta básica. Olha quantas entidades, quanta gente distribuiu cesta básica para artista e técnico. Né? A gente está numa situação ferrada, porque nos últimos 15 anos, na minha avaliação, na minha avaliação simplista, que eu faço a partir da observação do satélite, houve um achatamento enorme dos cachês. Enorme. Né? Podia falar até dos últimos 32 anos, mas dos últimos 15 anos principalmente. Se você analisar, a gente precisa fazer uma pesquisa sobre isso. Houve um achatamento enorme. E a gente dá para perceber muito isso na publicidade, se você comparar os cachês da publicidade, mas não vai dar tempo de eu desenvolver isso aqui. Falando das profissões não regulamentadas, que a Cecília lembrou muito bem. Olha só, técnico de vídeo não é profissão regulamentada, não é reconhecido lá pela CBO. Né? E, por exemplo, outras funções, como holding também não é, eu anotei aqui, ó, operador de painel de LED, o rigger, que é o cara que trabalha em altura. Às vezes o cara quer ser rigger sem fazer NR, né? Tem que fazer NR, tem que fazer... Né? O cara, vou fazer lá, vou ser técnico de aéreo. Não, cara, vai se precaver, né? Vai entender as normas de segurança para você não sair bestando lá, né? Não correr risco, não colocar risco a si nem a terceiro. Então, eu, sinceramente, só para concluir essa questão da MEI, eu acho que a gente entrou numa roubada lá atrás, né? Agora é muito difícil reverter. Nós estamos vivendo na moda, no momento da desregulamentação. Né? A gente tem aí o Partido Novo surgiu para desregulamentar. Né? Eu lembro que eu tive um debate com um assessor do Partido Novo na Câmara, uma vez, ele está querendo desregulamentar a nossa profissão. Eu falei, você é louco, cara, mas para que você vai mexer com isso? Né? Já estava no STF, a Carmen Lúcia já parou isso lá no STF. Não, porque nós entendemos, nós defendemos a desregulamentação de vocês e dos advogados. Eles queriam tirar também o exame da ordem. Quer dizer, então essa moda de desregulamentar o mundo do trabalho é jogar todo mundo na precarização para achatar os cachês e jogar todo mundo na indigência profissional. Né? A MEI faz parte de um não sei se podemos dizer que é um plano, não sei se foi orquestrado um plano, porque tinha interesse das duas partes, não dá para dizer que é um plano, mas é está dentro do arcabouço de uma situação de jogar a gente nessa situação que a gente chegou da pandemia, né? Que a gente não tinha sequer condição para subsistência. Exato. Eu acho que na pandemia, inclusive, a gente viu isso muito na cara, né? Não teve nem como negar, não foi nem por baixo dos panos. A gente viu todo mundo recebendo os contratos e ficando a ver navios, recebendo só o proporcional do trampo que estava fazendo. Aí a gente tem aqui uma pergunta da Paula da Selva. E as campanhas mais acessíveis para bancar o DRT? Facilitaria a adesão também, e eu mesma já poderia ter 2 das 3 profissões que exerço no teatro comprovadíssimas. E ainda não pude tirar meu DRT de iluminação e nem de cenografia, só tenho de atriz. Vamos lá, Paula. Então é o seguinte, ó, eu mesmo, antes de estar no SATED, não sei se quem está nos ouvindo, não sei se vocês duas lembram, mas eu ocupei em 2014 a Casa Amarela, a gente fez uma banca na Casa Amarela. A gente chegou, na Casa Amarela, acho que foi 300 e poucos DRTs, a R$260. Consegui convencer a Lígia na época, a gente fez um baita mutirão. Depois a gente chegou a fazer um segundo, que também tinha uns 100 e poucos DRTs, e um terceiro, que ia fazer aqui na SP Escola de Teatro, tinha 500 pessoas, pensa você. Só que a Lígia ficou meio assustada, estava perto da eleição, né, está muito próximo da eleição, acho que ela ficou assustada, falou, peraí, né, ela sabia que eu era oposição, falou, peraí, vai colocar 500 pessoas com DRT, quem são essas pessoas? Daí abortou a missão. Mas eu sempre defendi o mutirão e defendi que esses valores fossem menores. A gente tentou, a todo custo, reduzir ainda mais os 600, Paula, mas a gente não conseguiu. Mas no seu caso, por exemplo, no caso das mulheres trans, no caso do pessoal que já tem DRT, alguns casos assim, você não vai pagar 600, você vai pagar metade, você vai pagar R$300. Não sei se você sabe disso, talvez a gente precisaria divulgar mais, mas, por exemplo... Tem uma coisa também, né, Norberto? Que o valor do DRT é votado em assembleia, então se você é sindicalizado, você
pode participar do valor, da votação do valor desse DRT, né? Se a gente fizesse o DRT, que seria meu sonho, né? Meu sonho é o DRT a custo zero, entender como um direito e todo mundo ter direito ao DRT. Seria um sonho mesmo. O sindicato fecha as portas. Porque a gente está quase fechando as portas. Falar a verdade, assim, financeiramente, se a gente perder os 2 advogados, a gente está fazendo um malabarismo danado. Eu tive que fazer uma reengenharia lá, a gente teve, né? Eu não sou sozinho, tem a diretoria, tivemos que fazer uma reengenharia, demitir funcionário, logo, o ano passado, demitiram um funcionário que tinha 20 e poucos anos, né? Sorte que ela foi super compreensiva, e daí descobri que ela tinha melhor condição do que os artistas que eu conheço, que ela tinha fundo da Petros. O fundo da Petros é do filho dela, é como uma assistência de complemento de aposentadoria. É igual o Banco do Brasil faz, você aposenta, tem um valor, daí tem complementação. Então, ela está melhor que a gente, eu fiquei com a consciência tranquila, ela mesma me falou para eu ficar tranquilo, que ela está com a vida tranquila, que bom. Bom, mas a gente tem que fazer várias reengenharia para o satélite sobreviver, então não dá para a gente baixar além de 600. Mas no caso de quem já tem o DRT, o caso da Paula, né, é R$300 só. Então, se você já tem um DRT, você vai tirar o segundo, só vai pagar 300. Outra coisa que a gente fez também por exigência das mulheres trans. Assim, pô, a gente tem uma vida muito ferrada, é difícil tirar o DRT, não sei o quê, então se você é mulher trans, você paga R$300. Olha só, sindicalização, R$150. Para tirar a DRT de mulher trans, R$300. Segundo o DRT, R$300. A gente está fugindo, né? Está tentando espremer demais as questões econômicas, porque a questão do sindicato hoje, a principal questão não é econômica, a questão é política. Eu brinco assim, o sindicato vai quebrar? Não, não vai quebrar, a gente vai correr atrás, vai fazer projetos, parcerias, puxar emenda, vai fazer o cão de antena lá para o sindicato funcionar. O sindicato funciona sem dinheiro, ele só não funciona sem associado. Né? Eu digo isso sempre, a gente precisa de você, porque a nossa força política está nos associados. Quando a gente vai fazer qualquer negociação, né, o peso está no número de associados que a gente tem. Eu costumo brincar, se a gente tivesse, falei 13 mil associados, se a gente tivesse 10 mil associados hoje, né, daria para a gente bater no peito e negociar com qualquer parlamentar, falando, nós temos 10 mil associados, tá bom para você? Queremos negociar aqui uma lei, um projeto de lei. É isso que a gente faz. Agora é o seguinte, fala assim, ó, vocês são 43 mil, tem 1.000 associados? Pera, né? A gente... E não é por falta de grana, hein? Porque R$150, eu sei que o período de pandemia agora é difícil, mas num período normal dá para pagar. Acho que sim. Eu vou fazer só um comentário agora, e daqui a pouco a gente lê a pergunta do Alício. A gente está falando aqui muito dessa ideia, né, de coletividade e como somos importantes no processo de trabalho. E aí a gente estava conversando também com o Papo da Coxinha, e acho que vocês só estão fazendo eco para o que a gente estava falando, então acho que talvez temos uma amostra aqui de pessoas que estão nesse sentido, e talvez a gente tenha mais técnicos nesse sentido, de como é importante que a gente crie um projeto de categoria e que a gente não seja uma presença alegórica no trabalho, né? Porque nós, como técnicos, aparecemos lá, mas que a gente seja uma presença política no dia a dia do trabalho também, no cotidiano. E eu falo disso no meu lugar de uma técnica que é parte de um núcleo artístico de um grupo de teatro em São Paulo, faz parte do movimento Teatro de Grupo e da Cooperativa Paulista de Teatro, mas que também está trabalhando em outros lugares, eu faço musical, outras coisas assim, e ver como até lá, né, no teatro de grupo, a gente tem essa questão, né, somos presenças alegóricas, eu, sei lá, sou uma das técnicas que são exclusivamente técnicas de um grupo de teatro que está no núcleo artístico, conheço poucas pessoas que estão na mesma situação que eu. Então, acho que até nesse lugar da discussão que temos uma hierarquia não tão definida, temos um processo horizontal de trabalho e a gente pensa muito sobre as relações de trabalho no nosso dia a dia, a gente também tem uma questão ali do técnico ser uma presença alegórica e da gente não entender o trabalho do técnico como uma trajetória contínua também, né? Então, acho que isso também enfraquece muito a gente como categoria nesse sentido político de mobilização e de lugar nas políticas públicas para a cultura, por exemplo, isso que a gente está falando da gente ter uma lei para os técnicos, né, a gente tem um projeto de categoria mesmo que inclua isso e que a gente possa ampliar essas vozes das categorias dentro das políticas públicas para a cultura também e também das nossas situações de trabalho. Acho que é uma reflexão que a gente tem aqui juntos e aí mais para comentar sobre isso. E aí nessa ideia de coletividade,
eu quero trazer uma coisa aqui. A gente, na última live, a gente falou com o Jorge, o cenotécnico Jorge Ferreira Silva. Não sei, acho que vocês devem conhecer. Ele é uma pessoa muito importante para os técnicos de palco, muito importante como formação também. E é uma figura que ele conta no livro dele, Os Invisíveis, aqui é o primeiro ato, Os Invisíveis do Teatro. Procurem o Jorge para conseguir esse livro, é incrível. Ele conta histórias da vida dele, que conta a história sobre os técnicos também. E aí ele fala lá nos anos 80 que ele queria criar, ele escreveu uma carta e ele conversou com o Luiz Carlos Moreira, na época ele estava na cooperativa também, e estava conversando nesse sentido, e ele fala de um espaço coletivo, e ele fala que era uma intenção de trazer essa coletividade para os técnicos nesse livro, lá nos anos 80. E acho que a gente pode buscar essa inspiração nesse momento e também tentar criar esses espaços mais coletivos e tentar participar mais intensamente e criar esse projeto que, como a Cecília falou, daqui 10 anos. Então, a gente ter essa categoria forte nesse sentido, fortalecendo a consciência de classe e entendendo que somos trabalhadores e que também não podemos ser uma figura alegórica nos processos de trabalho. A gente precisa exigir nossa presença ativa no dia a dia do trabalho, porque somos muito importantes para essa força produtiva. Era isso. O Alício pergunta, como vocês enxergam uma volta parcial? Essa volta parcial. Volta essa que não contempla os técnicos como um todo. Vocês enxergam os artistas preocupados com isso? Cara, sinceramente, assim, os técnicos que eu conheço, muitos estão querendo voltar por desespero, por estarem passando fome. E rola uma ilusão de que a avó vai voltar e eu vou parar de passar fome. Primeiro que a volta vai ser lenta e gradual, então, cara, o próprio Festival Palco Presente, que eles falaram, contempla os técnicos, tá, mas com a grana que eles davam ali, filha, não dava nem para pagar diária de técnico. Se fosse botar um técnico de luz, um técnico de som e um técnico de vídeo, acabou o dinheiro do edital. Então, não contempla os técnicos, entendeu? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, eu li protocolos onde as produções se responsabilizavam, não dos técnicos de entretenimento, né, mas as produções se responsabilizavam caso o técnico pegue Covid, ficar internado em hospital particular, seguro de vida. Cara, é importante isso, porque, bicho, a gente não sabe se a gente vai... Isso é uma posição muito verdadeira, cara. Se eu vou ali abrir, sei lá, empurrar um cenário, ou colocar um microfone, se eu vou pegar Covid, se eu vou morrer, se eu vou passar para alguém que vai morrer. E aí, beleza, eu vou trabalhar porque eu estou passando fome e eu preciso dar o leite do meu filho, mas aí eu morro, que meu filho vai ficar órfão, bicho. E sem, com uma mão na frente e outra atrás, como já estamos, né? Então, eu, particularmente, acho que essa volta parcial, os técnicos estão querendo, estão precisando. Cara, a gente está precisando de dinheiro. A gente está precisando pagar as contas, a gente está precisando de dignidade. Eu não acho que a gente está precisando arriscar nossa vida e a vida de familiares e de entes queridos, porque sem esse risco a gente morre de fome e não consegue pagar conta e vai morar na rua e se mata, como aconteceram alguns casos. Então, assim, sinceramente, eu não vejo com bons olhos esse pedido da volta, justamente por isso, gente, tem tanto dinheiro aí que evitar que a gente passasse por isso. Cara, como assim 5 diretores vão ganhar 100 mil reais cada um pela grandiosidade da obra deles? Para que alguém, em plena emergência, precisa de 100 mil reais? Você me responde. E por que para o diretor 100 mil reais tá bom e para o técnico ali o salário mínimo por 3 meses?
Entendeu? Então, tipo, qual que é o critério? Eu acho que sim, nós não somos, ainda estamos engatinhando, e eu quero parabenizar todo mundo que de certa forma está debatendo sobre isso, porque é aí que vai fazer a política, ela nasce do debate, entendeu? Mas a gente está muito começando, a gente tem que se mobilizar mais, tem que se articular, tem que se interessar. Não adianta eu ficar aqui no meu sofá reclamando, porque não tem. Não, não adianta nada. Entendeu? O que adianta é eu chegar, Giovana, não aguento, Norberto, vamos fazer alguma coisa. Chama aí 3 caras que você conhece, você também chama mais 3, cada um chama mais 3. Daqui a pouco estão uns 43 mil aí. Entendeu? E um movimento genuíno e legítimo dos técnicos falando, ô queridos, e esse dinheiro aí? Entendeu? É só para artista? Então tá bom, então no próximo evento você faz só com artista, faz sem técnico e não ir trabalhar, entendeu? Porque não adianta nada. Então, assim, é importante a conscientização, a gente está se mobilizando sim, estamos começando um debate que até pouco tempo atrás era muito raso e só que desculpa o palavreado, mas a água bateu na bunda, né? Então agora, filho, ou a gente vai atrás ou vai ficar aí, todo mundo passando fome, sem receber o inciso primeiro, sem receber o inciso segundo e sem receber o inciso terceiro. Enquanto, como eu já falei, que foi um dos alvos de indignação do seu texto, né, Norberto? 100 mil reais para 5 diretores. Pelo grande mérito. Por que não dão 100 mil reais para 5 técnicos? Porque existem técnicos de teatro, eu posso citar aqui alguns, o Nesito Reis, o Cidinho Guedes, técnicos que têm aí 50, 60, 70 anos de história do teatro, e que aí eles vão poder concorrer a esse prêmio sobre a genialidade? Não. Entendeu? Então, ou a gente se une cada dia mais e se mobiliza cada dia mais, e vamos com reivindicações, não precisa ser ideia comum, porque como o Dorberto explicou, até politicamente existem posições conflitantes dentro da técnica, né? Mas nós temos um objetivo comum, que é valorizar a nossa categoria e conseguir melhores condições de trabalho para todo mundo. É basicamente isso que o SOS acredita, e eu acho que qualquer organização da sociedade civil pense mais ou menos assim: vamos nos unir, porque aqui eu já tenho não, né? Eu já não tenho esse dinheiro. Então, quem sabe se eu ficar lá enchendo o saco, óbvio, meia dúzia de gato pingado, não, né? Mas se vai lá 43 mil técnicos falando a gente quer parte dessa lei Aldir Blanc com editais exclusivos, os caras não vão ter o que fazer, gente, eles vão ter que dar. São 43 mil eleitores, a gente tem que pensar isso. Eu não gosto de política, mas você é eleitor. Até quando você não vota, você está dando a chance de alguém escolher por você. Então, assim, é usar a cabeça, se unir, perguntar, gente, né? Você não entende da lei? Tudo bem, ninguém entende de tudo também, né? Perguntar, ir atrás e se informar, procurar saber. E não só ficar reclamando em casa. Tá todo mundo ruim, não são só os técnicos. Tem muitos artistas que também estão ferrados, né? Então, assim, gente, não adianta a gente ficar reclamando, não. Que nada vai mudar. A gente tem que ir lá fazer alguma coisa, tem que se mobilizar. Eu acredito nisso. Vamos lá, vou responder rapidamente ao Alício o seguinte. Alício, esse negócio da volta parcial, é um reflexo da desigualdade que aconteceu durante a pandemia. Da mesma forma, eu poderia perguntar para você, por que volta a escola particular, por uma pressão do Colégio Bandeirantes em cima da prefeitura, que quer voltar agora em outubro e não vai voltar à escola pública? Né? Por que durante o Fique em Casa, a população da periferia não podia ficar em casa porque moram 8 e no espaço de 30 metros quadrados, pegando um transporte público de péssima qualidade? O próprio prefeito Bruno Covas falou, olha, eu vou demitir o secretário de transporte se não vier ninguém sentado. Lógico que o secretário saiu. Lógico que ele saiu, porque é o seguinte, existe um lobby de transporte das empresas de ônibus aqui na cidade de São Paulo. Então, eu acho que essa volta dos técnicos reflete sim as desigualdades.
a gente tem que considerar que dentro da nossa categoria de artistas e técnicos, tem uns que estão mais ou menos, tem uns que estão bem ferrados, essa que é a verdade. Né? A gente não tem essa unidade, não é uma coisa homogênea. Mesmo entre os técnicos, você fala assim, voltou parcial. Tem técnico que ainda tem uma reservinha, não estou dizendo que eles estão bem, mas tem uma reservinha, e ele fala assim, olha, eu tenho mãe aqui em casa que tem 80 anos, eu não vou trabalhar, por exemplo. Mas tem gente, como a Cecília falou, a água bateu na bunda, velho, não dá para você fazer julgamento. O SATED não recomenda que ninguém volte a trabalhar, mas eu não vou ficar apontando o dedo para ninguém também, né? Não vou ficar fazendo esse papel de, ficar apontando o dedo para você porque você voltou a trabalhar. A gente não pode fazer isso porque a gente não sabe a situação da pessoa, tá certo? Eu acho que o SATED tem tomado uma posição respeitosa em relação à categoria, não tem recomendado, mas a gente não está denunciando, não está fazendo escracho, o pessoal voltando a trabalhar, porque é o seguinte, olha, chegamos a essa situação juntos, nós temos que sair desse buraco juntos, e esse que é o meu ponto de vista. Né? A gente tem que criar condição tal para a categoria, para que uma outra situação dessa, que eu acredito que essa não vai ser a última, né? Que numa outra situação dessa, a gente tem a reserva. Né? Eu costumo falar nas lives, aí na França tem uma lei de intermitência. A intermitência é característica da nossa profissão. A maioria de nós somos intermitentes. Às vezes tem trabalho, às vezes não tem. Acende, apaga, igual vagalume. A gente não tem sempre uma situação estável. Então, a gente precisa criar uma lei de intermitência aqui no Brasil também, né? Para a gente ter recurso durante esse período, vamos chamar de entre-safra, né? Você não tem trabalho, você continua recebendo. Eu, sinceramente, toda vez que eu fico meio nervoso quando falo dessa questão dessas desigualdades, que eu acho que o principal da pandemia, o que mais evidenciou são as desigualdades, né? Não que eu critico o fique em casa, eu mesmo pude ficar em casa, fiz o home office, mas assim, eu tenho muitos amigos que não puderam ficar em casa, amigos mesmo, né? Não sei se vocês sabem, mas se não sabem, vou dizer aqui, durante boa parte da minha vida eu fui metalúrgico, né? E tem gente que até hoje é metalúrgico, conhecido meu que até hoje é metalúrgico, não pode ficar em casa, tá bom? Tem que sair na rua. Muitos deles trabalham na economia informal, nem são metalúrgicos mais. Eu vou apontar o dedo, vou julgar, né? Vou julgar a pessoa. Não, porque as pessoas têm situação diferente, a gente tem que considerar isso. Isso chama mais atenção para a gente lutar contra as desigualdades no nosso país. Acho que é um pouco essa linha. Para finalizar, agora, a gente já está há bastante tempo em live, mas foi muito importante ter vocês aqui, foi muito importante discutir essas questões. E para finalizar, eu queria que vocês falassem como participar, envolver e fortalecer o SATED e o SS Técnica SP. Como é que a gente pode estar junto, como é que a gente se sindicaliza, como é que a gente também participa e se envolve com o movimento do SS Técnica SP. Gente, o SOS Técnica é espelho aberto a qualquer um que queira participar. Então, procurem a gente nas nossas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook. Nós temos uma reunião ordinária toda segunda-feira às 11h30 da manhã. Então, se você quer participar, vai entrar uma pessoa do recrutamento em contato com você para ver qual que é seu perfil, como que você pode contribuir, né? Não é negada a participação de ninguém. Claro que queira somar o movimento, né? Não é o cara chegar lá e vai falar, não, abaixa os técnicos, viva o patrão, realmente essa pessoa... rola essa entrevista, mas é aberto a quem quiser participar. Nós estamos com uma campanha. Gente, isso é muito importante, eu peço que divulguem. Se você é artista e está vendo essa live, ajuda a gente a divulgar, que nós estamos os pedintes, mas é isso mesmo. Gente, está muito tenebrosa a situação, então nós fizemos uma vaquinha, desculpa, financiamento coletivo, não pode falar vaquinha. Fizemos um financiamento coletivo, e para não dar o dinheiro simplesmente por dar, nós pensamos numa contrapartida. Então, o número de técnicos que vão ser atendidos com esse dinheiro depende do sucesso do financiamento coletivo. Em troca de um vídeo de 5 a 10 minutos, você contando a sua memória, você contando, sei lá, eu sou Cecília, sou técnico de som, eu comecei a trabalhar no teatro,
minha primeira peça, tinha o povo que descia de rapel do teto, contando alguma curiosidade, um pouco de você. Nós queremos dar R$ 500 para cada técnico, mas para isso ser possível, gente, divulguem muito, por favor, porque tá muito magrinha, a vaquinha é muito magrinha mesmo, gente, assim, ó, juro. Não tem R$ 5.000 na vaquinha. Pensa, eu fico até, eu chorei muito já vendo essa vaquinha que não aumenta o dinheiro dela, gente, ajuda nós, por favor. Não apoiar. Falei até que eu vou lá no Sated passar o chapéu, mas o Norberto já falou que o Sated tá falido, pô. Já eu ia no Sated falar, ei, galera do Sated, não quer contribuir para nossa vaquinha, não? Bom, vamos lá. O malabarismo também para atender o pessoal. A gente fez um fundo e teve contribuição da categoria, teve contribuição em espécie também. A gente recebeu cesta. Vou lembrar de todo mundo. A Roberta Miranda fez uma live, aquela live do Gil também, que vocês também receberam, né? O que mais? Teve a Suzy Rego esses dias também, conseguiu um patrocínio. Então, a gente conseguiu entregar aí, com mais 500 cestas que a gente pegou do governo do Estado, tal, do Fundo Social, com mais as contribuições, a gente entregou as 1.500 cestas, né? E a gente tem feito isso, não com muita alegria, porque a gente preferia que as pessoas estivessem com grana no bolso, não precisassem, mas precisando, eu acho que é o papel do sindicato, né? O sindicato também tem esse papel assistencialista, e eu costumo dizer o seguinte, nós somos uma corporação de ofício. Como corporação de ofício, nós temos que nos ajudar. A gente é quase como dizer, é uma corporação, eu não sei outro nome, queria dar outro nome, mas é uma corporação de ofício mesmo, de juntar profissionais de uma mesma área para se ajudar, porque nós temos interesses comuns. Nesse sentido, para fortalecer o sindicato, você deve sindicalizar. Independente de credo religioso, independente de partido, independente de que você vota, independente de você votou, você jamais vai ser discriminado dentro do sindicato. O sindicato é de todos, né? Se você é artista, se você é técnico, se você trabalha em qualquer área profissional abrangida pela Lei 6533 de 78, você vai ser respeitado dentro do sindicato, porque esse é o seu sindicato. Para sindicalizar agora durante a pandemia, a gente pede para entrar no satedsp.org, é um site, Sated é facinho, satedsp.org, e lá tem todos os indicativos para você sindicalizar, vai pagar R$ 150. Para o pessoal que está fazendo o registro profissional, a mesma coisa, entrar lá no satedsp.org. Nós somos o primeiro sindicato, o primeiro satélite do Brasil que começou a fazer o registro profissional, chamado DRT Online, né? Que a gente faz avaliação online pelo portfólio, por entrevista. E eu vou falar uma coisa, acho que está dando muito certo, acho que a gente não volta. Muita coisa que o sindicato fez durante a pandemia, lógico, a gente tem sede, para quem não conhece o sindicato, nós temos uma sede na Avenida São João, 1086, quarto andar, a gente tem uma sala de assembleia, tem a sede do sindicato lá, tem um apartamento ainda em cima, lá no sexto andar, que foi doado para o sindicato. O sindicato tem túmulo, acredite você, o sindicato tem túmulo no cemitério de São Paulo, que fica ali em Pinheiros, tem túmulo no cemitério Campo Grande. Olha, eu falo assim, brincando, eu falo brincando, mas assim, vocês não têm ideia do número de pedidos que a gente recebe, né? Recentemente, a gente teve que exumar, acho que foi no cemitério São Paulo, a gente teve que exumar porque não tinha mais vaga, se não me engano, não sei se foi de São Paulo ou Campo Grande. Quem cuida disso é o Paulinho, que é o diretor que cuida dessa área de assistência. E nesse túmulo do cemitério São Paulo, pasmem vocês, não sei se todo mundo vai saber, vai conhecer aqui o nome, mas está enterrado Alberto da Versa. Alberto da Versa, grande diretor de teatro, veio lá do TBC, Rutinéia de Moraes, quer dizer, então, bom, enfim, não estou fazendo propaganda do túmulo aqui, mas é uma coisa que o sindicato também tem como assistência, mas, assim, acho que o melhor que o sindicato tem é essa disposição de luta dessa diretoria, de buscar a valorização dos técnicos, né? Eu acho que os técnicos nunca tiveram tanto espaço nesse sindicato, como eu falei, cerca de metade da diretoria é formada por técnico, o nosso vice-presidente é um técnico, o nosso diretor financeiro é um técnico já veterano, que eles vêm na luta lá de 2012 pela valorização dos técnicos, né? E foram eles que fizeram esse movimento dentro do sindicato lá, para a renovação do sindicato, foram eles que vieram me procurar também lá em 2016, e que eu sou muito grato e quero reforçar isso, sou presidente do sindicato hoje,
menos por conta dos artistas, embora eu seja artista, menos pela mobilização dos artistas, mas mais pela mobilização dos técnicos. Olha só que loucura, né? Não foram os artistas que se mobilizaram e falaram assim, oh, você vai ser presidente do sindicato. Não, foram os técnicos que se mobilizaram e já me conheciam lá da Casa Amarela, daqueles mutirões que eu fazia da RT, falou assim, olha, acho que entendemos que você é um bom cara para estar na presidência do sindicato, queremos estar unido com você para a gente montar uma chapa, e foi isso. Então, a renovação do sindicato, eu digo isso em todas as reuniões que eu participo, todas as lives, deve muito aos técnicos, à luta dos técnicos, que eu sou muito grato e deixo aqui de público, sindicalizes, vem com a gente. Então, que vamos. É isso. Aí, a gente teve várias perguntas que eu falei do livro do Jorge, né? Então, para você adquirir o livro do Jorge, tem aí o e-mail dele, é só mandar um e-mail para ele. É o primeiro ato, esse livro, vão ser 3 atos. Então, esse livro, ele conta mais histórias e causos da vida dele, e é incrível, porque daí a gente conhece a história do teatro contada por técnicos, que é uma coisa que a gente não está acostumado a ver, técnicos escrevendo, a gente já falou disso também na nossa live sobre pesquisas acadêmicas em técnicas de palco. Todas as lives do Papo da Coxia estão no Facebook, então vocês podem assistir também, todo mundo que não assistiu pode assistir, é importante. E aí, para terminar, eu só queria dizer mais uma vez, e fazer eco a tudo que a gente falou assim, aqui, de como é importante que a gente se aproxime de quem pode nos fortalecer, desses movimentos que podem nos fortalecer, que a gente conheça as mobilizações, que a gente conheça os nossos direitos, e que a gente saiba fazer a crítica e a reflexão sobre esses projetos e fortalecer e construir juntos um projeto de categoria. Muito obrigado vocês pela presença mesmo. Muito obrigado a todos que ficaram aqui, que assistiram. A próxima live vai ser uma live sobre mulheres na técnica. Já já a gente vai postar mais informações sobre isso. E estamos juntos. Muito obrigada a todo mundo. Boa noite. Giovana, eu esqueci só de fazer uma divulgação, o pessoal do SOS vai me matar. Na quarta-feira agora, às 20 horas, nós vamos fazer uma live que vai contar com uma pessoa de dentro da Secretaria Estadual, vai vir falar sobre a Lei Aldir Blanc, e depois o querido Zé Renato, que é o membro da sociedade civil que está na Secretaria Municipal, também vem falar. Quarta-feira, às 20 horas, mediação da Andréa Caruso, no nosso querido Instagram do SOS Técnica SP, eu esqueci, desculpa. Importantíssimo, vamos lá, a gente vai marcar presença lá com certeza. Muito potente essa live. Muito potente, né? Vai explicar tudo, o que todas essas caraminhocas que ficam na cabeça da galera vai falar nessa live. Então vamos lá. Quem puder assistir, participe. É nóis. Boa noite, gente. Tamo Obrigado. junto. Valeu, meninas. Tchau, beijo, obrigada.